Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez num vídeo. Meu nome é Raíra Fortunato, eu sou analista aqui do Instituto Ideia. Estamos com o Maurício, CEO do Instituto, e nós vamos falar hoje sobre tema de eleições. A gente teve nos últimos meses algumas eleições aí acontecendo, e 2022 também está sendo marcado por muitas eleições, América Latina, Europa, Estados Unidos. Então, boa tarde, Maurício, olá. Muito obrigada por essa conversa. Eu gostaria de falar, Maurício, de iniciar nossa conversa com as últimas eleições que tiveram agora no Chile. Em novembro teve o primeiro turno, em dezembro tivemos o segundo turno, e foi bem diferente, né, a dinâmica das eleições agora no Chile. No primeiro turno a gente teve um destaque do José Antônio Kast, que ele é de extrema-direita, e no segundo turno teve aí uma reviravolta com o Boric se elegendo, vindo da Frente Ampla e com parceria aí com o Partido Comunista. Eu gostaria de saber de você como que a gente consegue enxergar, como que isso reflete também para a esquerda na América Latina, né? Já que a gente esse ano também vai ter eleição na Colômbia, e como que você explica para a gente aí essa movimentação da extrema-direita para a esquerda e o reflexo disso nas outras eleições? Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiverem nos assistindo aqui. Feliz ano novo, Raíra. Obrigada. A gente vai ter em 2022 um ano bastante agitado em termos eleitorais, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que a eleição do Gabriel Boric no Chile, ela traz uma sinalização muito importante para a direita latino-americana, né? Lembrando que muitas eleições foram vencidas na América do Sul com a narrativa de que a gente precisa ganhar a eleição para que o nosso país não vire uma Venezuela, não vire Cuba. E a derrocada da Venezuela econômica e social serviu de combustível para diversos eleitos no continente. A gente pode dar o exemplo da vitória do Macri na Argentina, depois ele acabou não sendo reeleito, da própria vitória do Sebastião Pinera no Chile, da narrativa no Brasil do nosso presidente, do Jair Bolsonaro. Só que essa narrativa parece que ela se esgotou, né? Tanto na derrota da Keiko Fujimori no Peru, para um candidato de esquerda, como agora na derrota do José Antônio Kast, que, inclusive, em um debate chegou a dizer que a população, que ele estava com a população de Cuba, fez várias referências à Venezuela e Cuba durante a campanha. Então é importante dizer que essa narrativa talvez esteja esgotada, né? E esses últimos resultados, essa eleição do Chile corrobora isso. Também é importante dizer que esse modelo de você basicamente dialogar com um nicho do eleitorado, com um segmento específico do eleitorado, ele tem limitações para produzir maiorias, né? Eu acho que a grande vantagem do Boric é que ele foi um pouco mais moderado do que o Kast no segundo turno, e isso fez com que ele fosse eleito, né? Não que talvez ele seja o mais moderado da esquerda chilena, né? Inclusive eu acho ele mais moderado, inclusive, que o presidente eleito do Peru. Mas o fato é que essa narrativa de você ficar basicamente dialogando com a sua bolha, com o seu nicho, principalmente a direita teve até êxito com essa narrativa, parece também chegou ao fim. Também vale dizer que a gente teve no Chile um resultado aquém em termos de presença dos eleitores. Eu acho que isso é um tema para a gente debater nesse ano, porque as polarizações acabam produzindo um distanciamento do eleitor da urna, né? As pessoas acabam se distanciando, e uma das formas de resolver isso, a gente pode conversar isso mais para frente, o voto em ranking, né? A gente até conversou no nosso último papo sobre o prefeito eleito de Nova York, por exemplo, mas o fato é que a gente tem um movimento aí de que não basta dizer que o país vai se transformar em Venezuela, não basta falar só com o seu nicho de eleitores. Eu acho que essa foi a grande mensagem que a eleição do Chile, assim como a eleição do Peru já tinha dado para a direita na América Latina. E isso também acaba se refletindo nas próprias eleições que vão seguir, por exemplo, na Colômbia, que a gente tem o Gustavo Petro, que ele é de esquerda, né? E ele tem boas chances aí de evoluir nas eleições, porque o partido de direita, a direita colombiana, que atualmente é liderada pelo Álvaro Uribe, ela tem se desgastado com o tempo, né? E isso também acaba que é uma resposta
da política latino-americana a essa ascensão da extrema-direita, né, nos últimos anos. É interessante, a Colômbia ela passou imune, entre aspas, aí, pela onda que tomou a América do Sul, a América Latina de esquerda, né? Principalmente pelo fato de que na Colômbia o tema de segurança pública, né? Principalmente a segurança ligada aos confrontos com facções consideradas guerrilheiras, criminosas, como as Farc, por exemplo, acabaram ganhando um protagonismo muito mais relevante do que as propostas de esquerda poderiam ventilar, né? Então a gente teve um período aí onde que a figura do presidente Uribe, né, que foi uma figura bastante forte ainda na política colombiana, inclusive o Álvaro Uribe foi fundamental para a eleição do atual presidente Ivan Duque. Uhum. Então a gente tem a Colômbia passou em paralelo aí a qualquer onda de esquerda em função das discussões lá, tem discussões muito mais de pacificação, de segurança pública, porque a Colômbia, depois das décadas onde o narcotráfico exercia um papel bastante forte na discussão da opinião pública, passou a lidar com esses temas de guerrilha, com esses temas de paz, principalmente a questão das Farc, que foi um tema bastante profundo. Aí, ainda é um tema que mexe muito com a opinião pública colombiana. E é interessante a gente ver que o Gustavo Petro Uringo, lembrando que ele é um ex-guerrilheiro, né? E pela primeira vez ele se coloca aí como potencial concorrente de maneira mais competitiva, né? E ele, inclusive, já foi prefeito de Bogotá, ou seja, já tem um histórico no executivo. Então, é interessante que a Colômbia, que passou assim, que não elegeu um presidente de esquerda, durante todos os vizinhos acabaram elegendo. Agora a gente entra numa nova dinâmica e a grande questão é que o uribismo ou essa tensão da opinião pública colombiana em relação às Farc, em relação aos movimentos de guerrilha, talvez esteja um patamar abaixo e talvez abra espaço aí para um candidato de esquerda mais competitivo. E isso poderia refletir, por exemplo, nas eleições que a gente vai ter no Brasil, uma vez que, né, a América Latina ela se relaciona, os países se relacionam, então a gente vê que quanto mais existe uma tendência a um certo viés político, também isso acaba refletindo nas eleições dos países vizinhos, né? E isso poderia refletir de alguma forma no Brasil? Eu acho que uma das coisas que a eleição brasileira não vai ser diferente do resto do mundo é o fato da narrativa daquela de eu sou diferente de tudo que está aí, eu sou de fora da política, não basta nesse momento para eleger maioria, para fazer uma coalizão majoritária de eleitores. Eu acho que isso é uma grande lição e também não dá para fugir uma regra universal de que em reeleição, né, no caso do presidente Bolsonaro, o que vai estar sendo avaliado é a gestão e a popularidade do governo. Então, acho que nesses dois aspectos, eu acho que não basta a narrativa que elegeu o Bolsonaro em 2018, que elegeu inclusive o Trump em 2016, que elegeu diversos movimentos de fora da política, seja de esquerda ou seja de direita. Eu sempre cito o Podemos também, era um movimento de esquerda de fora da política que acabou ganhando tração na Espanha, o próprio Partido Suíça na Grécia também era um movimento de esquerda de fora da política. Enfim, esses movimentos de esquerda de fora da política sofreram muito nos ciclos eleitorais posteriores porque essa narrativa se esgotou, e eu acho que isso vai acontecer no Brasil também. Com certeza. E falando dessa questão de polarização, né, nesse ano a gente também tem as eleições legislativas nos Estados Unidos. E como nos Estados Unidos a gente vê uma clara polarização, e agora com a vitória do Biden, você acha que tem algum risco da oposição em relação ao novo governo Biden, se eles tiverem algum tipo de influência maior nessas novas eleições legislativas? Como que você está enxergando essa situação nos Estados Unidos? A situação nos Estados Unidos é bem complicada e a gente vai voltar nesse tema ao longo do ano, porque essa é uma eleição muito importante, né? Em primeiro lugar, os últimos presidentes americanos sofreram derrotas no meio dos seus mandatos, no sentido de perderem a maioria na Câmara e no Senado. Isso aconteceu com o Bush no segundo mandato, aconteceu com o Obama 2 vezes, aconteceu com o Trump e provavelmente deve acontecer com o Biden. Lembrando que os democratas só têm 5 representantes a mais na Câmara dos Deputados, então assim, a chance de republicanos retomarem a Câmara dos Deputados é imensa. No Senado a coisa vai ser mais complexa, vai ter uma disputa mais acirrada, mas mesmo assim não vai ser fácil para os democratas. Hoje os democratas têm uma maioria
bastante limitada no Senado, é 50-50, e o voto de Minerva da vice-presidente, a Kamala Harris, mas acho que tem várias coisas que vão entrar nessa eleição que são complicadas. A primeira é uma avaliação da gestão do Biden. Hoje a gestão do Biden ela sofreu bastante com o primeiro ano do mandato, sofreu hoje com o aumento da inflação nos Estados Unidos, sofreu com a forma como os Estados Unidos saiu do Afeganistão, que foi muito mal avaliada, sofreu com essa retomada da Covid aqui, então isso também é uma coisa que está sendo mal avaliada pelos eleitores. Além disso, a gente tem que lembrar que houve um censo nos Estados Unidos em 2020 e houve uma redistribuição de distritos, lembrando que nos Estados Unidos o voto é distrital para a Câmara dos Deputados, e essa redistribuição favoreceu os republicanos. Além disso, depois da toda a movimentação do Trump dizendo que a eleição tinha sido roubada, em vários estados americanos, os republicanos, principalmente em estados onde os republicanos têm a maioria nas assembleias, eles estão tentando mudar as regras, não só de acesso à votação, ou seja, tornar mais difícil o processo de votar, como também mudar as regras no processo de contagem. Então, existe uma batalha agora enorme sobre esse tema. Inclusive, os democratas querem puxar uma legislação nacional para impedir essas ações estaduais de dificultar o voto. Então, assim, vai ser uma eleição bastante difícil para o Biden, o que significa, na prática, que a gente pode ter uma segunda parte do mandato bastante tumultuada, inclusive com risco de impeachment se os republicanos tiverem a maioria na Câmara. Com certeza. Bom, numa próxima discussão aí, voltando no tema específico Estados Unidos, a gente pode até também conversar sobre os reflexos que isso pode causar fora, né? Tanto na questão latino-americana, quanto mesmo na influência dessa questão de polarização política. E agora, entrando um pouco no assunto europeu, nós vamos ter também eleições na França, né? Nesse primeiro semestre. E a gente tem um crescimento de uma figura na França, que é a Valérie Pécresse, que ela é do Partido Republicano, e ela tem ganhado destaque em relação ao atual presidente, Emmanuel Macron, né? Então, talvez também tenha uma tendência a aumentar essa polarização dentro da França nessas próximas eleições, o que vai refletir também dentro da União Europeia, né? Bom, essa eleição francesa é uma eleição que a gente vai acompanhar bastante de perto, justamente até pela importância da França nesse jogo de xadrez da União Europeia. Mas eu queria fazer um destaque. Em primeiro lugar, não vamos deixar de lembrar que é uma reeleição, né? Então, obviamente, o trabalho do presidente Emmanuel Macron vai ser julgado nas urnas. Isso não tenha dúvida. Lembrando que o partido dele, o En Marche, teve uma ampla vitória no Congresso em 2017, depois da eleição presidencial, mas depois veio perdendo terreno nas eleições municipais e nas eleições europeias, né? Então, vai ser uma eleição muito mais difícil para o Macron, lembrando que ele concorreu em 2017 dizendo que ele não era nem de direita nem de esquerda, né? Ele se colocava como de centro. Esse é o primeiro ponto. Então, acho que é uma eleição que o protagonismo é a gestão Macron, né? O segundo ponto é que a gente percebe na França um movimento bastante interessante, Raíra, que é a grande chance da esquerda francesa, que é uma esquerda de bastante tradição na Europa, de não estar no segundo turno pela segunda vez, né? A gente teve o presidente François Hollande, que nem chegou a concorrer à reeleição em 2017, no Partido de Socialista, e a gente tem hoje os candidatos de esquerda como coadjuvantes nessa história, né? Você estava mencionando, talvez o candidato, o Jean-Luc Mélenchon, talvez seja o que tenha hoje nas pesquisas, chega a 2 dígitos, mas ele não passa nas pesquisas entre 10% a 15%, que não coloca no segundo turno. A Anne Hidalgo, que é do Partido Socialista, que foi prefeita de Paris, né, que é prefeita de Paris, inclusive, desde 2014, ela não chega nos 2 dígitos, né? Então, assim, é interessante ver como a França, que é o berço da esquerda europeia, tem hoje uma esquerda dividida e com grande chance de pela segunda vez, ficar fora do segundo turno. E aí a gente tem uma batalha com a direita mais fortalecida, inclusive na figura da Valérie Pécresse, espero que eu esteja falando o nome dela corretamente, e que é a candidata dos republicanos, né, do Partido Republicano Francês. E também não dá para deixar de mencionar a Marine Le Pen, que também foi para o segundo turno com o Macron em 2017, é uma representante da extrema-direita francesa, mas é interessante a gente estar discutindo aqui que o adversário do Macron, que se coloca como de centro, venha da direita e não da esquerda, que sempre teve um protagonismo muito grande na França.
Muito interessante. Você citou a representatividade das mulheres agora, né, nas eleições francesas, mas a gente vê isso também não só nas eleições francesas, tem uma tendência à presença de mulheres na política aumentando aí, né? Tem várias representantes que estão se candidatando. Como que você enxerga a presença das mulheres agora na política? Bom, não, eu queria destacar, bom, a gente falou agora da Valérie Pécresse, que realmente teve um papel importantíssimo dentro do partido dela e, eventualmente, num segundo turno contra o Macron, acho que é uma adversária bastante forte, né, competitiva, mas vamos lembrar agora que o Boris Johnson acabou de indicar uma da secretária, a ministra, né, que era uma ministra de Gênero e Igualdade, a Liz Truss, para ser a negociadora-chefe do Brexit com a União Europeia. Sim, isso a coloca numa posição de bastante protagonismo no Partido Conservador, os Tories, no Partido Conservador Britânico, e potencialmente dela ser a próxima líder do partido, que significa, na prática, ela tem o potencial de ser primeira-ministra da Grã-Bretanha, né? Então, isso é interessante também. A gente também ficar atento na Merav Michaeli, que é uma jornalista, que ela é de Israel, e hoje ela é uma líder do Partido Trabalhador de Israel, e ela é a força da esquerda israelense. Lembrando que depois do governo do Benjamin Netanyahu, a esquerda tem ganhado bastante tração em Israel, e a Merav Michaeli chega com potencial até para pleitear, inclusive, o papel de primeira-ministra também. Também queria destacar a Katalin Novak, que é húngara, e ela foi indicada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, que vocês sabem, na Hungria é um regime bastante que flerta com o autoritarismo fortemente, mas ele indicou a Novak para ser a primeira presidente da Hungria, caso eles vençam as eleições. Claro que o presidente na Hungria tem um papel mais de entre aspas, reino da Inglaterra, mas de qualquer maneira é uma posição bastante importante e já dá uma sinalização de que a número 2, né, numa eventual próximo governo do Orbán na Hungria, também seja mulher. Ou seja, a gente tem aí na Europa aí surgindo algumas lideranças femininas bastante relevantes aí para 2022. Com certeza, isso também é muito importante para as próprias eleições no Brasil, né? Agora a gente vai ter as eleições presidenciais, mas até nas próprias eleições estaduais e municipais é importante ter essa representatividade, porque no Brasil também a gente vê uma tendência de maiores candidaturas femininas, né, a cargos políticos. Mas ainda muito longe do que deveria, né? O Brasil está muito aquém ainda em termos de representatividade na Câmara dos Deputados, no Executivo. A gente tem um grande caminho, e é interessante ainda que nesse pré-ano eleitoral no Brasil, a discussão dos temas de gênero ficaram em 18º plano, né? Porque vamos ver se a gente consegue melhorar isso no Brasil. Quem sabe isso não vira também uma pauta eleitoral, né? Vamos ver como que vai seguir. Mas, Raíra, só para a gente fechar aqui e projetar o nosso próximo conversa, o que pode esperar aí da eleição portuguesa? E você que está aí sentado em Lisboa. Bom, das eleições portuguesas, atualmente o Partido Socialista aqui e o Partido Social Democrata, eles estão tendo um pouco mais de destaque, né? Mas também a gente tem um crescimento não acelerado, mas também não tão devagar do partido de extrema-direita aqui, que é o Chega, com um representante que é um dos líderes do partido, André Ventura, que ele está conseguindo ter um destaque aqui também. E muito desse destaque para esse partido de extrema-esquerda agora, de extrema-direita, desculpa, ele se dá pelas questões que Portugal está lidando com a União Europeia. Então, tem tido algumas pautas que a extrema-direita aqui tem defendido, principalmente em relação à economia, investimento e independência de Portugal perante a União Europeia e decisões da União Europeia, que tem tido um destaque um pouco maior, já que o partido de esquerda aqui ele ficou durante muitos anos e a população aqui tem acreditado que tem algumas políticas dos partidos de esquerda que estão um pouco defasadas e não acompanhando as tendências da União Europeia e das demandas econômicas e das restrições. Só para lembrar quem está ouvindo, Portugal é um sistema parlamentarista e obviamente, para governar, os partidos eles têm que formar uma coalizão majoritária. Se nenhum partido atingir essa coalizão, ele precisa formar com outros partidos. A gente teve em Portugal, como a Raíra sabe, a formação da Geringonça, né, que foi
uma composição do Partido Socialista com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, numa eleição que o Antônio Costa, do Partido Socialista, teve menos votos do que o Partido Social Democrata. Mas a minha pergunta para você, assim, caso a gente não tenha nenhum partido com maioria, você vê duas perguntas. Você vê a possibilidade de uma volta da geringonça e você vê a possibilidade do Partido Socialista Democrata, que é o centro-direita, se aliar ao Chega? Eu acredito que a aliança do Partido Socialista Democrata não aconteceria com o Chega, porque o Chega tem ideais muito diferentes, principalmente nessas pautas econômicas e sociais. E também a gente precisa lembrar que a ditadura aqui em Portugal ela é recente, né? Ela terminou em 75 e os ideais socialistas ainda estão muito enraizados na população. Então, não que a geringonça possa voltar, mas eu acredito que eles possam aplicar muito do que foi feito na geringonça para continuar tendo uma presença majoritária dos partidos de esquerda aqui em Portugal. Agora, no dia 30 de janeiro, a gente vai ter as eleições aqui para primeiro-ministro, né, que atualmente é o Antônio Costa. Então, nós vamos ver aí qual vai ser a tendência de eleitorado. Eu acredito que o partido, o Chega, por mais que ele tenha uma visibilidade, e por mais que ele esteja ganhando um destaque dentro da própria população, do próprio eleitorado, ainda existem políticas e propostas de programa deles que estão muito defasadas em relação ao que realmente Portugal consegue acompanhar na União Europeia. Porque a gente precisa entender também que Portugal ele não é um país 100% independente. Algumas das políticas públicas que são feitas e algumas das políticas também, mesmo monetárias e comerciais, elas são dependentes da União Europeia, e isso é regido principalmente pela Alemanha e pela França, que tem representatividade financeira na União Europeia muito grande, e eu acredito que isso vai conseguir controlar um pouco o crescimento dos ideais de direita aqui em Portugal, porque ainda é uma república de esquerda muito recente, né? Você acha que o Chega, nesse aspecto, se parece com a alternativa para a Alemanha, aquele partido que ninguém vai fazer coalizão? Exatamente. O Chega aqui, ele é basicamente um partido que ele tem destaque muito social, inclusive é muito interessante de ver quais são as estratégias de, por exemplo, alcance midiático do partido, que é bem parecido com como o Bolsonaro fez no Brasil, por exemplo, mas ainda assim as pessoas aqui estão muito com a memória muito fresca em relação aos ideais voltados mais para o socialismo. Então, por mais que eles tenham tido destaque, eu acredito que ainda a política portuguesa ainda vai conseguir conter esse crescimento do viés de direita dentro de Portugal. Mas vamos ver como vão acontecer as eleições no dia 30, né? E aí depois a gente pode até fazer uma outra conversa em relação a isso, para ver quais vão ser também as tendências dentro da União Europeia, porque o primeiro-ministro aqui, ele é o principal representante para assuntos externos, né? Não é o presidente. Então, vamos ver como que isso vai caminhar. Um calendário cheio aí de eleições, né? Portugal, Calendário cheio. Colômbia, França, Brasil, Estados Unidos, enfim. Obrigado pela conversa mais uma vez, Raíra. Muito obrigada, Maurício. Nos vemos no próximo vídeo com mais debates sobre eleições. Obrigada, pessoal de casa que está assistindo a gente. Não deixe de acompanhar a gente nas redes para vocês se atualizarem dessas nossas conversas aqui no YouTube.